Quando pinturas parecerem vivas, com movimentos livres. Quando barcos, como os peixes, nadarem debaixo d'água. Quando homens, como os pássaros, cortarem o céu. Então, metade do mundo morrerá encharcado de sangue. José María Sánchez de Toca é autor de um livro chamado Os Profetas do Bosque, uma compilação comentada de 75 vaticínios coletados na Europa Central, principalmente Alemanha, sobre o futuro da Europa e do mundo. Uma tradição de vaticínios que recua aos primeiros séculos da era cristã e prossegue até praticamente nossos dias. Sánchez de Toca selecionou-os metodicamente, excluindo os falsos e de caráter duvidoso ou os que poderiam ser obra de serviço secreto, para o que pode ter sido útil, imagino eu, em sua longa carreira militar. Trata-se de vaticínios, curtos longos, registrados pelos próprios videntes ou passados oralmente pelas gerações até caírem ao pergaminho e ao papel. Essa tradição de vaticínios é composta por gente de todo tipo, anônimos, às vezes camponeses e letrados, às vezes santas como Hildegarda de Bingen, pintores como Albrecht Dürer, filósofos como Paracelso ou misteriosos prisioneiros de guerra do começo do século XX. Deste vasto material, saltam aos olhos as semelhanças, os elementos em comum nessas descrições do que estaria por vir, o que não pode ser explicado como uma simples replicação, visto que a possibilidade de terem entrado em contato entre si é muito remota. Para o autor, não é que todos prediziam o mesmo, e sim que pareciam ter visões parciais de um mesmo desenvolvimento, como se fossem partes distintas de uma mesma sequência cinematográfica, filmadas com lentes diferentes. Algo assim como as versões distintas que dão os diversos testemunhos de um mesmo fato. Como pessoas do século V, do século X, do século XIX, descreveriam as coisas de nosso mundo? Para os profetas do bosque, escreve o autor, citando os vaticínios, o Zeppelin é um peixe prateado que passa sobre as montanhas. Uma motocicleta, duas rodas que correm mais rápido que um cavalo. A locomotiva, um cachorro fervente que uiva em uma estrada de ferro. Em geral, os vaticínios giram em torno de 3 acontecimentos mundiais, ou Weltgeschehen, facilmente identificáveis como a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerras Mundiais. Pela própria natureza da linguagem visionária, é normal que às vezes seja difícil identificar quais das linhas dessas profecias se referem a qual ou quais desses acontecimentos mundiais. Gostaria de tratar dessa questão em um vídeo à parte. Muito delas já se confirmou parcial quase totalmente, sendo as que ainda não se confirmaram extremamente intrigantes, que só estamos assistindo a confirmação nesse exato presente. Mas antes eu gostaria de falar dos elementos em comum, compartilhados por todos ou quase todos deles. Desaparecimento do Sacro Império Romano. Uma época de progresso tecnológico, mudanças relativamente rápidas, perda da fé. Vem o primeiro acontecimento mundial, a Primeira Guerra Mundial. Fome, inflação e discórdia interna na Alemanha. Monarquias caem como maçãs maduras. Mulheres começam a usar calças, que é um componente bastante comum nesses vaticínios. Um deles fala de um senhor severo, cujo livro o estrangeiro não se deu ao trabalho de ler. Invasão da Tchecoslováquia.
vem o segundo acontecimento mundial, a Segunda Guerra Mundial. Os profetas preveem sucessos iniciais, mas um resultado desastroso para a Alemanha. Surge o que hoje chamaríamos de televisão, uma febre de construção de edifícios e estradas. É difícil distinguir um menino de uma menina. As modas se multiplicam, motocicletas, sapatos femininos de salto. Os textos afirmam que as mulheres deixarão pegadas como as das cabras. A letra K, marcada na frente da igreja, assinala sua decadência. E o autor deixa no ar uma sugestão de que seria talvez uma referência a Karol Wojtyla. Tudo isso indica que o terceiro acontecimento está se aproximando, pois após esses eventos, as previsões da Europa Central predizem outros que, com toda certeza, não ocorreram, ou não ocorrerão ainda. Grandes sinais no céu, um grande crucifixo no céu, e uma espécie de granizo cósmico, uma chuva de estrelas composta de poeira cósmica ou aerólitos inflamados. Invasão do leste da Alemanha por russos, chineses, turcos, básqueres, mongóis. Um pó amarelo lançado de um avião cria uma faixa de morte que atravessa a Europa do Adriático ao Báltico. O bombardeio desse pó amarelo é realizado por aviões vindos do deserto africano para cortar a Europa de norte a sul e isolar os exércitos orientais que penetraram na Europa Ocidental. Explosões similares a bombas atômicas ocorrem no mar, causando grandes inundações. O naufrágio, literalmente, da Grã-Bretanha, e em um deles também de Marsella. Não haverá paz na Europa até que Praga seja destruída, destruição que está ligada a um cataclismo da crosta terrestre. Quem sobreviver precisará ter uma cabeça de ferro. A grande batalha de Birkenbaum, ou Batalha das Bétulas, e outras batalhas finais. 3 dias de escuridão, durante os quais uma boa parte da humanidade desaparece. Bandos famintos percorrem a Europa. Falta de homens e animais. Por algum tempo, as mulheres terão que pegar no arado. Temporariamente, o caos toma conta da Europa. O Papa foge de Roma, passando pelos cadáveres de seus sacerdotes, e coroa como imperador um aldeão na cidade de Colônia, assim como outros reis da Europa Central. O Papa Santo e o imperador pacificam o mundo. Conversão geral e união das igrejas. A Rússia é convertida e o crescente é esmagado. Chega a era, a que chamam dourada. Fala-se quase sempre numa invasão da Alemanha, terra desses profetas, por hordas orientais. Na formação de algo como uma aliança do norte, encabeçada pela Rússia, às vezes com Suécia e outros, e uma aliança do sul, onde todo o ocidente, composta pela França, Espanha, Itália, eventualmente excluindo Inglaterra e Estados Unidos, que um texto afirma que já estariam com problemas internos. Outro diz que a Alemanha forçaria os Estados Unidos a entrarem na guerra, uma ajuda porém ineficaz, visto que os americanos já estariam com toda a atenção voltada para a China. Em várias profecias, a Rússia avança sobre a Alemanha e chega até a Holanda, até que algo faça o exército debandar com os ocidentais em seu percalço. A Rússia virá e cairá sobre a Alemanha, mas terá que se retirar porque a natureza atacará. Haverá um acontecimento no sul da Alemanha que atrairá pessoas do mundo inteiro para ver. Fala-se em uma imensa luz surgida à noite, forte como o sol do meio-dia, e de 2 luas durante 4 horas. Fala-se de um período sem sol, 3 dias ou mais, depois dos quais seria preciso andar dias e dias para se encontrar um ser vivo. Intrigante é a afirmação de que um dos acontecimentos mundiais, qual dos 3 exatamente não dá para saber, ocorrerá em um ano em que a primavera chegará cedo. Em outro texto, ocorrerá em um ano em que a Páscoa cairá no dia de São Marcos, isto é, 25 de abril, que é muito curioso, pois
A última vez em que isto ocorreu foi em 1943, e é algo tão raro de acontecer que a próxima vez será apenas em 2038. Também digno de nota é o que encontramos nesta visão do século XVI. A humanidade dará um grito de medo e terror no dia 24 de fevereiro, dia de Santa Verônica. Os trajes regionais voltarão e serão pregadas penitências severas. Sinais serão vistos no céu. A invasão da Alemanha ocorrerá quando o trigo estiver em flor. A partir de maio, falar-se-á de guerra. Em setembro e outubro, haverá grande mortandade. E em novembro, acontecimentos maravilhosos. E um sinal misterioso. Quando os 2 5 enfrentarem os 19. Deslumbrante, contudo, é o relato de Dürer, o famoso pintor renascentista. No ano de 1525, depois de Pentecostes, na noite entre quarta e quinta-feira de Pentecostes, tive esta visão em meu sonho. A apenas 4 milhas daqui, muitas águas caíram do céu, que encharcaram e inundaram a terra com grande violência e enorme barulho. Fiquei tão assustado com essa visão que acordei. E então outras águas caíram. E as águas que caíram ali eram quase tão grandes quanto as primeiras. Algumas haviam caído longe e outras mais perto. E elas vieram de uma altura tal que pareciam cair muito lentamente. Mas onde as primeiras caíram com tanta força, vento e trovão, que fiquei tão apavorado que acordei com o corpo todo tremendo. E por muito tempo não consegui retornar a mim mesmo. Então, quando me levantei de manhã, pintei aqui, exatamente o que tinha visto.